Desde criança, segui meus pais em sua crença no Senhor e buscava minha fé com zelo. Eu participava ativamente de todas as atividades da igreja, contribuía com o dízimo e sempre participava do ministério da igreja. Por causa da minha busca zelosa, eu me tornei diaconisa. E aos 30 anos, tornei-me presbítera da igreja. Mesmo após muitos anos de crença, havia algo que me incomodava. Eu vi as palavras do Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos e não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso me deixou confusa. Não éramos nós o povo que pregava e trabalhava em nome do Senhor e que clamava Senhor, Senhor? Por que o Senhor disse que não os conhece? E que essas pessoas são malfeitores? Não era a vontade dele que trabalhássemos para ele dessa maneira? Qual então era a vontade do Senhor? Não consegui encontrar resposta. Em março de 2020, uma irmã da igreja me convidou para ouvir um sermão online. Eu pensei, durante a pandemia não podemos ir à igreja. Isso é uma coisa boa. Contente, aceitei o convite. Nessa reunião online, a irmã Weiwei comungou o significado das virgens sábias e das virgens que são tolas. O que Cristo é, se o reino dos céus está no céu ou na terra e mais. Eu achei que ela falou muito bem dessas coisas. Eram questões que eu não conseguia comungar bem nos meus próprios sermões. Por isso, a comunhão dela me agradou muito. Ela disse também, nós, crentes no Senhor, esperamos entrar no reino dos céus. Mas que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus? Então ela leu estes versículos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos e não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Foi então que ela disse, o Senhor diz que nem todos os crentes podem entrar no reino dos céus. Só podem entrar aqueles que fazem a vontade de Deus. O que significa fazer a vontade de Deus? Muitos acham que, contanto que ministrem mais, leiam a Bíblia, orem e façam muitas boas ações, eles estão fazendo a vontade de Deus. E quando o Senhor retornar, eles entrarão no reino. Essa opinião está correta? Está alinhada com a vontade de Deus? Os fariseus do judaísmo se comportavam bem, mas quando o Senhor Jesus veio e expressou muita verdade, eles não reconheceram o Senhor. Resistiram a ele e o condenaram. Até pregaram o Senhor Jesus na cruz e se tornaram malfeitores. Sim. Isso nos mostra que fazer a vontade do Pai não é, como imaginamos, só pregar o Evangelho, ler a Bíblia, orar e fazer boas ações. Esse é apenas um aspecto do que um cristão deve fazer. O que exatamente significa fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz, sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso nos mostra que as exigências de Deus são que as pessoas alcancem santidade e se livrem do pecado. O que significa obedecer a Deus, ouvir suas palavras, não mais pecar e resistir a Deus, não trair a Deus. E quando a obra de Deus contrariar as noções humanas, ser capaz de obedecer. Assim é alguém que faz a vontade de Deus. E alguém que permanecerá no reino de Deus. Sim. Embora acreditemos nele, renunciemos e nos despendamos por ele, nós mentimos e pecamos com frequência. Há inveja e conflito entre os obreiros. E quando enfrentamos desastres e doenças, ainda nos queixamos, julgamos e até traímos a Deus. Isso é realmente fazer a vontade de Deus? Depois da comunhão dela, despertei repentinamente. Fazer a vontade de Deus não depende de quão ocupados estamos por fora. Depende de ouvir as palavras de Deus, obedecer-lhe e parar de pecar. Mas ainda pecamos com frequência.
Vivemos num estado de pecar de dia e confessar à noite. Não escapamos do pecado, não praticamos a palavra de Deus. E quando algo desagradável acontece, nos ressentimos e queixamos do Senhor. Como podemos dizer que fazemos a vontade de Deus? Certo. Isso é verdade. Mais tarde, em cada reunião, a irmã Weiwei compartilhava algumas palavras comigo. Eu achava que essas palavras eram boas, frescas e muito claras. Aos poucos, comecei a amar essas reuniões. E esperava ansiosa pela próxima. Esse foi o momento em que eu descobri que os sermões que eu pregava e os sermões de muitos pastores eram apenas palavras de doutrina Verdade. que usávamos para encorajar as pessoas. Honestamente, não tínhamos nenhum entendimento de Deus e nenhuma verdade. Mas com os irmãos online e a comunhão deles, senti-me profundamente suprida e senti liberdade. Eu podia fazer perguntas sobre as escrituras ou se não soubesse de algo. E ali sempre encontrava respostas. Eu nunca tinha ganho tanto nas reuniões da minha igreja. Você desfrutava da obra do Espírito Santo? Sim. Numa reunião, a irmã Weiwei me enviou uma passagem. Vamos assistir a um vídeo dela. Claro. Já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E as pessoas no passado me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Hoje, porém, não sou o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias. O Deus que encerrará esta era. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não será julgada por minhas palavras, nem uma única pessoa ou coisa que não será purificada pelo fogo ardente. No fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça, que revela todas as coisas. Essa é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e possuo esse caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo e o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas nos céus, na terra e nos mares. Amém. Depois de ler essa passagem, a irmã me perguntou: quem você acha que disse isso? Eu li de novo em silêncio. Achei que essas palavras tinham poder e autoridade. Em Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade, eu consegui sentir a majestade de Deus. Tive certeza de que essas palavras foram ditas por Deus, pois nenhum humano conseguiria dizer essas coisas. Sim. Nenhum grande homem, um famoso ou um líder religioso poderia dizer essas palavras. Eu disse à irmã Weiwei, foi Deus que disse isso. Pois só o próprio Deus sabe o que Deus fará. E nenhuma pessoa ousaria dizer, já fui conhecido como Jeová.
também já fui chamado de Messias. E as pessoas no passado me chamaram de Jesus o Salvador. Ela ouviu minha resposta e disse com entusiasmo: Amém. Essa é a voz de Deus. Aqueles que reconhecem as palavras de Deus são abençoados por Deus. Amém. Eu nunca tinha lido essas palavras na Bíblia e quis saber de onde vinham essas palavras. Foi quando ela me disse que o Senhor Jesus tinha retornado como Deus Todo-Poderoso, o Salvador. Deus Todo-Poderoso já tinha aberto o pergaminho e quebrado os 7 selos. Essas palavras eram do pergaminho e eram a verdade expressada por Deus nos últimos dias. Fiquei muito animada quando ouvi isso e pensei: o pergaminho foi aberto? Então devo ler logo a palavra de Deus. Então ela continuou a comungar. O Senhor Jesus retorna nos últimos dias. Ele aparece e opera sob o nome de Deus Todo-Poderoso. Ele expressou muitas verdades e faz a obra de julgamento, a começar pela igreja, que é a obra de purificar e salvar as pessoas. Só se aceitarmos o julgamento na palavra de Deus, poderemos nos livrar dos pecados e ser purificados, salvos e entrar no reino dos céus. Amém. O nome de Deus nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, cumpre a profecia em Apocalipse. Eu sou o Alfa e sou o Ômega, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Jeová, Jesus e Deus Todo-Poderoso são os nomes de Deus. Embora Deus tenha nomes diferentes em cada era, ele é um Deus e um Espírito. Sim. Só depois de ouvir a comunhão dela, eu percebi que o novo nome de Deus nos últimos dias foi profetizado há tempos no Apocalipse. Mas não tinha percebido. Eu só sabia que Deus era inatamente todo-poderoso. Não pensei que Deus Todo-Poderoso era o nome de Deus quando ele retorna nos últimos dias. Fiquei muito feliz e animada. Deus retornou e ele é Deus Todo-Poderoso. Ela me disse também: Deus Todo-Poderoso apareceu e começou a operar em 1991, 30 anos atrás. Deus Todo-Poderoso expressou muita verdade e milhões de palavras, todas postadas na internet. Agora as palavras dele se espalharam do Oriente ao Ocidente, para muitos países no mundo. Cada vez mais pessoas ouvem a voz de Deus e aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Isso cumpre completamente a profecia do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ouvi isso, eu fiquei muito surpresa. Então, a relâmpago do Oriente era a aparição e a obra de Deus. Alguns anos atrás, eu li num jornal que a relâmpago do Oriente testificava o retorno do Senhor. Mas vi que a maioria dos pastores e anciãos a condenava. E não deixava os crentes ouvirem suas pregações. Não achei que fosse o caminho verdadeiro e não o investiguei. Nem li a palavra de Deus Todo-Poderoso. Nunca imaginei que Deus Todo-Poderoso era o Senhor Jesus retornado. E que ele apareceu e operou por 30 anos. Fiquei um pouco nervosa e achei que estava muito atrasada. Por isso, quis ler mais da palavra de Deus. Depois de um tempo, por meio de reuniões e da comunhão com a minha irmã, eu entendi mais sobre por que Deus veio encarnado para operar nos últimos dias. Como Deus usa suas palavras para fazer a obra de julgamento. Como experimentamos o julgamento para sermos purificados e entrar no reino dos céus e outras coisas. Deus Todo-Poderoso revelou todos esses mistérios e expressou muita verdade, o que cumpre a profecia do Senhor Jesus. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Assim tive ainda mais certeza de que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. Depois disso, ela me enviou um livro das palavras de Deus. Eu li muito a palavra de Deus e encontrei alimento espiritual. Poder comer e beber as palavras atuais do Espírito Santo é participar do banquete do Cordeiro. Sim, graças a Deus. Mais tarde, eu participava de todas as reuniões que podia. Mas já que ainda frequentava os cultos na minha igreja, os horários das reuniões muitas vezes conflitavam. Eu pensei, devo deixar a minha igreja? Mas eu tinha sido presbítera por 18 anos. O mandato era de 4 anos. E o meu duraria ainda mais de 1 ano. O que os irmãos pensariam de mim por deixar a igreja no meio do mandato? Eles pensariam que eu tinha saído casualmente e não era leal ao Senhor? Mas então eu pensei,
Já que o Senhor retornou, eu devia permanecer na religião? Eu sabia muito bem que o que os pastores diziam no púlpito não mais provia para os crentes. Eles não paravam de falar sobre os sinais e as maravilhas do Senhor Jesus. E falavam em imitar o Senhor, em amar o próximo como a si mesmo, ser paciente e mais. Por décadas, os pastores tinham pregado essas palavras antigas e desgastadas de doutrina. Eram gastas e secas. E eu também não conseguia prover para os meus irmãos. Eu sabia muito bem que o mundo religioso já estava desolado. Na hora eu fiquei num dilema. Então orei a Deus. Deus, eu quero deixar a igreja, mas estou preocupada e temo que os meus irmãos falem de mim. Deus, o que devo fazer? Por favor, guia-me. Enquanto orava, lembrei-me do que diz a Bíblia. Eis que vêm os dias, enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, secou. Pensei nos 7 anos de fome de Israel, quando não havia comida. E todos os irmãos de José foram ao Egito pedir comida para ele. Agora todo mundo religioso estava com fome e carecia da obra do Espírito Santo. Mas o que eu comia e bebia na igreja de Deus Todo-Poderoso eram as palavras atuais de Deus. O que eu ganhava era a luz real e, obviamente, tinha orientação do Espírito Santo. Se não acompanhasse, seria expulsa pela obra do Espírito Santo. Agora tinha encontrado a igreja com a obra do Espírito Santo, tinha ouvido a voz de Deus e tinha acolhido o Senhor. Portanto, não deveria ficar na desolação da religião. Depois disso, enquanto a igreja não arranjava trabalho para mim, eu não ia. Mas, como eu era uma presbítera, ia aos cultos ocasionalmente. Um dia, uns 6 meses depois, eu assisti a uma peça de teatro online, Uma Escolha Sábia. A história me comoveu muito. Lee Min-zi, o protagonista, era um alto funcionário da cidade. Depois de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ele refletiu sobre seus anos dedicados ao Partido Comunista e como ele o seguia cometendo o mal. Ele percebeu que estava na estrada para a ruína e enxergou que só se seguisse Cristo e se despendesse por Deus, ele ganharia a verdade e a vida. Sim. Ele orou a Deus, dizendo que ia deixar o emprego e dedicar-se a Deus. Quando a esposa dele descobriu, ela se opôs fortemente. E depois a família tentou obrigá-lo a deixar de crer em Deus. Assediado por toda a família, ele não cedeu. Debateu com a família e, no fim, largou o emprego e decidiu seguir a Deus. Então eu pensei em mim mesma. Se eu permanecesse na religião e não seguisse a Deus de todo o coração, nunca ganharia a verdade e seria expulsa por Deus. Além disso, por meio da comunhão da verdade, eu via cada vez mais claro o fato da resistência do mundo religioso a Deus. Era como se Deus estivesse me guiando e estivesse na hora de eu sair da religião. E como você enxergou a resistência do mundo religioso a Deus? Depois que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, lembrei que, alguns anos antes, a obra de Deus dos últimos dias tinha chegado a Taiwan. As palavras de Deus Todo-Poderoso foram publicadas nos jornais, mas os religiosos de Taiwan declararam juntos um boicote a Relâmpago do Oriente, uma carta assinada por pastores. Esses pastores já sabiam que o Senhor tinha retornado, mas não buscaram nem investigaram, nem contaram aos crentes essa notícia. Também resistiram juntos a Deus e impediram a propagação do Evangelho do Reino em Taiwan. Isso me lembrou dos sumos sacerdotes, escribas e fariseus 2000 anos atrás. Eles viram que as palavras e a obra do Senhor Jesus tinham poder e autoridade, mas não admitiram que o Senhor Jesus era o Messias, pois temiam que todos os crentes seguiriam o Senhor Jesus e que eles perderiam o status e a renda deles. Por isso, inventaram julgamentos falsos e o condenaram. O mesmo vale para o mundo religioso de hoje. Os pastores temem que a crença em Deus Todo-Poderoso tire as pessoas da igreja. Assim, ninguém lhes dará ofertas e eles ficarão sem salário. Então, a fim de não perderem status e renda, eles a condenaram e resistiram a Deus. Certo. Isso me lembrou daquilo que o Senhor Jesus disse quando amaldiçoou os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Esses pastores na religião sabem que o Senhor retornou e expressou muita verdade. Mas eles não investigam e impedem que os outros investiguem a nova obra de Deus e que os crentes acolham o Senhor. Esses líderes religiosos são tão odiosos. Não são pessoas que seguem o Senhor. Eles são fariseus modernos. Sim. Durante uma reunião, eu li estas palavras de Deus Todo-Poderoso. Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro. Mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles pode conhecer Deus. Muito menos pode estar de acordo com sua vontade. Todos eles são inúteis e vis, autoritariamente repreendendo a Deus. Eles teimosamente se opõem a Deus, mesmo carregando o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem, demônios-chefes que se interpõem aos que tentam entrar na senda certa, e pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que eles são anticristos que levam outros a resistir a Deus? Como os seus seguidores poderiam saber que eles são demônios devoradores de almas humanas? Amém. Ponderando a palavra de Deus, eu percebi que os pastores do mundo religioso são pagos com as ofertas dos irmãos e irmãs para Deus. Mas eles ficam no caminho, arruinando as chances das pessoas de receberem o Senhor e de entrar no reino dos céus. Eles não são diabos que devoram a alma das pessoas? Certo. Pensei também que, por causa da pandemia, as igrejas suspenderam todos os cultos. Durante uma reunião, os pastores cogitaram colocar os produtos agrícolas dos irmãos à venda na frente do escritório do nosso comitê, para aumentar a renda dos crentes. Desse jeito, os irmãos poderiam continuar a dar o dízimo. Fiquei muito irritada quando ouvi isso e fui fortemente contra. Eu disse: como pastores, vocês deveriam se importar com a vida das pessoas. Como podem se preocupar apenas com dinheiro? Certo. O secretário-geral me disse: quando a igreja suspende as reuniões, as ofertas dos irmãos diminuem, o que reduz muito a renda da igreja. Eu vi que os pastores só se importavam com o salário e renda, e não com a rega dos irmãos e irmãs e com o fortalecimento da fé. Eram mesmo fariseus hipócritas, dos quais o Senhor Jesus falou. Cobiçavam os sacrifícios oferecidos pelos irmãos para Deus. Não se importavam com a vida dos crentes, impediam as pessoas de receber o Senhor e tentavam manter os crentes sob controle. Eu vi a face verdadeira dos pastores com clareza. Esses pastores religiosos eram anticristos que negam e resistem a Deus. Certo. Depois de muitos anos de fé no Senhor, eu finalmente os discerni. Finalmente, eu consegui acordar. Agradeci a misericórdia de Deus e pela chance de ouvir sua voz e aceitar sua obra nos últimos dias. Senão, eu seguiria os pastores cometendo o mal e resistindo a Deus, e perderia minha chance de ser salva. Certo. Mais tarde, vi um vídeo de leitura da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos assistir a ele juntas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: neste momento, vocês realmente entendem o que é a fé na religião e fé em Deus? Existe alguma diferença entre fé na religião e fé em Deus? Onde está a diferença? Vocês já entenderam essas questões? Como os crentes na religião costumam ser? Qual é o seu foco? Como se pode definir fé na religião? Quando as pessoas acreditam na religião, elas reconhecem que existe um Deus e fazem certas mudanças no seu comportamento.
Não batem nem xingam as pessoas. Não fazem coisas más que prejudiquem as pessoas e não cometem vários crimes nem infringem a lei. Aos domingos elas vão à reunião. Essa é uma pessoa que acredita em religião. Por isso, comportar-se bem e participar frequentemente das reuniões é a prova de que alguém acredita em religião. Quando alguém acredita em religião, ele reconhece que existe um Deus e acha que acreditar em Deus é ser uma boa pessoa. Desde que não peque ou faça coisas más, ele irá para o céu depois de morrer. Ele terá um bom fim. Sua fé lhe dá sustento espiritual. Como tal, a crença na religião também pode ser definida da seguinte forma: acreditar na religião é reconhecer no seu coração que existe um Deus, confiar que depois de morrer você irá para o céu. Significa ter uma muleta emocional no seu coração, bem como mudar parte do seu comportamento, ser bom e nada mais. No que diz respeito a saber se o Deus em que acredita existe ou não, o que esse Deus está fazendo agora, o que esse Deus exige dele, ele não faz ideia. Ele infere e imagina tudo isso com base nas doutrinas da Bíblia. Isso é crença na religião. Fé na religião é principalmente a busca de mudanças comportamentais e de sustento espiritual. Mas a senda que essas pessoas trilham, a senda de buscar bênçãos, não mudou. Não houve alteração nas suas visões, noções e imaginações equivocadas sobre a fé em Deus. O fundamento da sua existência e os objetivos e a direção de vida que buscam estão baseados nas ideias e opiniões da cultura tradicional e não mudaram em nada. Tal é o estado de todos aqueles que acreditam na religião. Então, o que é fé em Deus? Qual é a definição de Deus de fé em Deus? Confiança na soberania de Deus. É confiança na existência de Deus e confiança na soberania de Deus. Isso é fundamental. Acreditar em Deus é ouvir as palavras de Deus, existir, viver, cumprir o seu dever e envolver-se em todas as atividades da humanidade normal, como exigem as palavras de Deus. A implicação é que acreditar em Deus é seguir a Deus, fazer o que Deus exige, viver como Deus exige. Acreditar em Deus é seguir o caminho de Deus. Será que os objetivos e a direção da vida das pessoas que acreditam em Deus não são completamente diferentes dos das pessoas que acreditam na religião? E assim, a fé em Deus deve estar de acordo com as palavras de Deus e com o que Deus exige. As pessoas devem praticar de acordo com o que Deus exige. Só isso é fé verdadeira em Deus. Isso é chegar à raiz da questão. Praticar a verdade, seguir as palavras de Deus e viver segundo as palavras de Deus. Esse é o caminho correto da vida humana. A fé em Deus está relacionada à senda da vida humana. A fé em Deus está relacionada a tantas verdades, e os seguidores de Deus devem entender essas verdades. Como eles podem seguir a Deus se não as entendem e aceitam? As pessoas que acreditam na religião apenas reconhecem que um Deus existe e confiam que um Deus existe. Mas elas não entendem essas verdades nem as aceitam. E por isso, as pessoas que acreditam na religião não são seguidoras de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão verdadeiras. Pensei em mim mesma na religião, sem a obra do Espírito Santo e sem o suprimento das palavras atuais de Deus. Eu só seguia regras e ritos religiosos e fazia umas boas ações por fora.
Quando via alguém negativo, eu o apoiava. Eu impunha as mãos sobre ele e orava. E era ativa no ministério, achando que isso estava alinhado com a vontade de Deus. Foi só depois de ler as palavras de Deus que eu descobri que acreditava na religião, não em Deus. Eram apenas boas ações externas, não era praticar as palavras de Deus e obedecer a Ele. E isso não mudaria o meu caráter. Nosso trabalho duro é uma ilusão nossa e não se alinha à vontade de Deus. Certo. Eu lembrei também que costumava instruir os irmãos a buscar e trabalhar duro pelo Senhor. Quando entrassem no céu, eles administrariam 5 ou 10 cidades. Agora, depois de ler a palavra de Deus, eu via que a minha pregação era absurda e irreal. Nenhum de nós tinha experimentado o julgamento de Deus nos últimos dias. Nossos caracteres corruptos não tinham sido purificados. Não estávamos prontos para entrar no reino de Deus. Boas ações externas não bastam na crença em Deus. A chave é experimentar a obra e as palavras de Deus, alcançar mudança de caráter e obedecer e adorar a Deus. Isso está alinhado com a vontade dele. Verdade. Se nos contentarmos em nos comportar bem e observar algumas regras e ritos, mas nunca buscarmos a verdade nem praticarmos as palavras dele, e filosofias satânicas guiarem nossas palavras e ações, e os nossos caracteres corruptos nunca mudarem, isso é religião e fé na religião. Não é acreditar ou seguir a Deus. Certo. Enxerguei que a minha crença no Senhor na religião era só uma crença confusa, não era algo que Deus elogiaria. Se eu continuasse a crer em Deus e a me reunir na religião, eu nunca ganharia a verdade. Mas então pensei que eu tinha meu trabalho como presbítera, por isso ainda deveria ir à igreja. Se saísse da igreja, certamente eu seria expulsa e desprezada. E os outros não me respeitariam e achariam que eu era infiel ao Senhor. Quando pensei nisso, eu hesitei. Pensei também em contar-lhes que eu tinha acolhido o Senhor e aceitado Deus Todo-Poderoso. Mas eu sabia que, assim que dissesse isso, eu seria perseguida e impedida pelo pastor e os outros obreiros. Assim, o meu coração vacilou. Eu sabia que, cedo ou tarde, deixaria a religião, mas não sabia como renunciar. Eu orei e busquei muito com Deus sobre isso. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus busca aqueles que anseiam por sua aparição. Deus busca os que ouvem suas palavras. Os que não se esqueceram da sua comissão e que lhe oferecem seu corpo e coração. Deus busca aqueles que diante dele são obedientes, como bebês, e que não se opõem a ele. Se você se devota a Deus sem ser impedido por nenhum poder ou força, então Deus o favorecerá e concederá a você todas as suas bênçãos. Se você estiver em uma posição elevada, tiver reputação honrosa, for possuidor de grande conhecimento, proprietário de muitos bens, apoiado por muitas pessoas, e nada disso o impedir de vir diante de Deus para aceitar seu chamado e sua comissão para fazer o que Deus pede que você faça, então tudo o que você fizer será a causa mais significativa na Terra e o mais justo empreendimento da humanidade. Se você rejeitar o chamado de Deus por causa de status e de seus objetivos próprios, tudo o que você fizer será amaldiçoado e até desprezado por Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que eu hesitava em deixar a igreja porque eu não conseguia renunciar à posição de presbítera. Graças ao meu status, meus irmãos me admiravam e respeitavam. Eles me tratavam diferente e pensavam em mim quando havia benefícios. Eu estava temendo perder tudo isso caso eu saísse da igreja. Eu cobiçava status e os benefícios do status. Essa senda era incorreta e desagradava a Deus. Eu sabia que devia me libertar dos grilhões do status. Se eu não mudasse as coisas, eu trilharia a senda de resistir a Deus. Esse não era o resultado que eu queria. Eu devia deixar de me preocupar com a estima dos meus irmãos. Não importava se os outros me admirassem. O que importava era se eu podia ganhar a aprovação de Deus. Eu devia ser leal a Deus, não ao status. Sabendo disso, minha determinação de deixar a igreja se fortaleceu. Um dia, fui para a igreja como sempre.
E depois do culto dominical, disse a todos que estava largando meu trabalho como presbítera. Todos ficaram surpresos e tentaram me convencer a ficar. Depois disso, alguns pastores me ligaram, dizendo-me que ser presbítero era uma aliança com Deus que não se devia romper. Eu pensei, o Senhor retornou, expressou muitas verdades e fez obra nova. Devo ainda manter essa aliança e não receber o Senhor? Lembrei-me de como os sumos sacerdotes, escribas e fariseus serviam a Deus no templo o ano todo. Mas quando o Senhor Jesus veio para operar, eles condenaram, resistiram e pregaram o Senhor Jesus na cruz. Isso é lealdade a Deus? Eles não eram pessoas leais a Deus. Eles resistiram a Deus. Hoje, o Senhor Jesus já retornou e expressou palavras novas. Se eu mantivesse essa tal de aliança e permanecesse na igreja e não acompanhasse a obra e as palavras atuais de Deus, eu não seria leal a Deus. Lembrei-me de como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Deus ouvem as palavras de Deus e o seguem sem hesitação. Então, por mais que tentassem me persuadir, eu não vacilei. Graças a Deus, você deixou para trás o mundo religioso e suas restrições. Sim. Sou muito grata a Deus por me tirar da religião, por me deixar comer e beber as palavras dele e conceder-me a obra do Espírito Santo, que me permitiu experimentar calma e libertação sem precedentes. Sem mais o meu status de presbítera na igreja, parei de falar palavras secas e vazias de doutrina no púlpito. Assim, me concentrei em me equipar com a palavra de Deus Todo-Poderoso e cada dia era satisfatório e alegre. Não demorou e todos ficaram sabendo que eu tinha saído da igreja. 2 meses depois, eu fiquei sabendo que uma igreja tinha postado um vídeo da Igreja de Deus Todo-Poderoso num grupo online. E os pastores começaram a blindar a igreja. E disseram que, já que uma pessoa tinha deixado a igreja, teriam que tomar precauções contra Relâmpago do Oriente. Fiquei triste ao ouvir isso. E fiquei triste pelos pastores. Mas eu estava mais certa do que nunca de que a maioria dos pastores no mundo religioso não gosta da verdade. Certo. Por natureza, estão fartos da verdade e a odeiam. Acham que conhecem a Bíblia e que também conhecem Deus. Mas, na verdade, são os cegos guiando os cegos para a cova. Ainda há muitas ovelhas de Deus vagueando por aí sem acolher o retorno do Senhor. Eu devia pregar o evangelho do reino para elas, ser responsável e retribuir o amor dele. Amém. Comecei a pregar o evangelho de Deus dos últimos dias e vi que as pessoas que realmente acreditam em Deus estão voltando para Deus, o que me deixa muito feliz e animada. Sinto também que cada dia é cheio e significativo. Agradeço a Deus por me tirar da religião, permitir que eu siga seus passos e por experimentar a obra de Deus nos últimos dias. Sou abençoada por isso. Sim. Graças a Deus, as ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus.